Boa noite, irmãos. Eu acho que esse som foi para talvez despertar quem estava aí, mas o clima está gostoso aqui dentro, né? A gente tá bem, também na presença de Deus, mas que bom estar aqui com os irmãos, mais uma vez, para nós podermos aprender e compartilhar da palavra de Deus, aquilo que o Senhor já falou no meu coração, aquilo que Deus já me trouxe à memória, à mente essa semana, que eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos. Mais uma vez, parabenizar os nossos pais, os pais da nossa igreja. Que Deus os abençoe nessa linda e preciosa missão, que é de ser pai, né? O Senhor, quando criou a família, Ele criou tudo com um propósito. Criou a família com o papel da mãe, do pai, os filhos. E o Senhor sabia o que Ele estava fazendo e por que nós precisávamos de pais e mães também. Então, que Deus te abençoe. A mensagem da nossa noite vai falar um pouco sobre isso. É para você que é pai, mas é para você também que é mãe. Para nós que somos filhos. Mas é para você também, que é um servo do Senhor, ou você que talvez está aqui, ou um dia vai assistir essa mensagem, mas que ainda não é um filho de Deus. Mas que Jesus deseja te encontrar e fazer com que você faça parte da família dele, que você se torne um filho. Porque, irmãos, nem todos são filhos de Deus. Existe um ditado, né? Muito popular, assim como outros ditados que são ditos. Todos os caminhos levam a Deus. E existe um que diz que todos nós somos filhos de Deus, que todo mundo é filho de Deus. Eu acho que tem até música, né? Que fala sobre isso. Mas isso não é uma verdade. Só é filho de Deus aquele que um dia aceitou o Filho de Deus, Jesus, foi adotado por Deus e começou a fazer parte da família dele. Então, nem todos são filhos de Deus. Todos foram criados por Deus. Mas até o momento que não há a rendição, né, a confissão de pecados, arrependimento e o retorno para Jesus, nós ainda estamos na condição de criaturas. Depois nós nos tornamos filhos de Deus. E hoje nós vamos pensar um pouco a respeito disso, do amor de um pai, por seus dois filhos, consequentemente do amor do Pai, nosso Deus, por nós. O tema da nossa mensagem dessa noite é o pródigo amor de Deus. Mas eu preciso dar os créditos a quem, né? Antes de mim, falou também a respeito disso. Essa mensagem está inspirada também na mensagem do pastor Hernani Dias Lopes. Foi uma mensagem que muito enriqueceu a minha vida. E eu já estava pensando nessa temática e eu quero compartilhar algumas coisas também com os irmãos dentro disso. Sobre o pródigo amor de Deus. Eu acho que os irmãos já associaram sobre qual texto que nós vamos falar. Lucas 15. Então eu quero te convidar. Nessa noite nós vamos folhear ou abrir no celular. Não importa a forma que você vai acessar, mas abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 15. O título dessa parábola, em muitas Bíblias, está como filho pródigo, né? Mas eu gosto muito de pensar nessa parábola como a parábola dos dois filhos, porque a gente não fala só sobre um filho, né? São falados sobre dois filhos e um pai. E nessa noite eu quero transcorrer com os irmãos a respeito desses três personagens, falando um pouco desses três personagens desse texto. Lucas 15, eu vou ler primeiro o versículo do 1 ao 3, para a gente poder se situar nesse capítulo e entender sobre o que está sendo dito. E depois a gente parte para os versículos, do versículo 11 até o 32, que é para falar exatamente sobre a parábola desses dois filhos. Todos abriram, amém? Então me acompanhem na sua Bíblia. Lucas 15, do 1 ao 3, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, lhe propôs Jesus esta parábola. Aí nós vamos lá agora para o 11, que diz assim, continuou: certo homem tinha 2 filhos,
E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nosso querido Pai, muito obrigado por seu amor, porque o Senhor um dia nos encontrou. Nós também éramos pessoas perdidas, Pai, mas o Senhor nos achou em meio aos nossos pecados. Em cidades tão distantes, Pai, o Senhor nos achou e nos chamou. O Senhor preparou uma festa para cada um de nós. O Senhor celebrou, ó Deus, porque nós estávamos mortos e agora nós temos vida. E nós te agradecemos por isso. Nessa noite, nós queremos te pedir, Paizinho, que a sua palavra, ela encontre em cada coração a mensagem necessária, Pai. Que seja uma noite, Senhor, de correção, de conforto, noite de salvação, Pai. Eu te peço por aqueles, Deus, que estão aqui, ou que um dia possam vir escutar essa mensagem através da internet, Deus. Que eles possam, Senhor, também serem encontrados por Ti, para que haja também festa, ó Pai, festa no céu pela salvação deles. Fale aos nossos corações nessa noite o que o Senhor quiser. Use a minha vida, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto que é muito conhecido de todos nós que somos cristãos. Nós já ouvimos várias mensagens. Eu, inclusive, já preguei aqui na igreja uma vez uma mensagem focando muito no filho mais velho. A gente ouve, né, habitualmente um pouco mais sobre o filho mais novo. Só que, conforme eu disse no início, hoje eu quero passar rapidamente sobre os 3 personagens que essa parábola que Jesus contou nos traz, que é o filho mais novo, o filho mais velho e sobre o pai. Antes da gente transcorrer, né, no que o texto nos apresenta, eu quero trazer para os irmãos
um contexto para quem Jesus estava falando. Por que nós lemos os versículos do 1 ao 3? Né? Porque lá está dizendo para a gente para quem que Jesus estava comunicando essa parábola e qual era o objetivo de Jesus. Jesus contava essa parábola para dois grupos diferentes. O primeiro grupo eram os coletores de impostos e os pecadores. E aqui, Jesus conta a parte do filho mais novo, para que esse grupo pudesse ouvir e entender que Jesus estava falando para eles. Aqueles que viviam a vida como eles queriam, da forma que eles achavam que deveriam viver. Aqueles que não estavam muito preocupados em seguir a lei judaica, em seguir os princípios de Deus. Então, aquelas pessoas que viviam como elas bem entendiam, assim como o filho mais novo viveu. Então, Jesus está falando primeiro para esse primeiro grupo, né? Essas pessoas são representadas pelo irmão mais novo. E um segundo grupo que Jesus está falando são os fariseus e o mestre da lei. Aquelas pessoas que na parábola Jesus se direciona quando ele fala sobre o filho mais velho. Aqueles que procuravam fazer tudo corretamente, que seguiam a lei. Possivelmente eles sabiam todas as leis de cor, porque eles eram ótimos seguidores das leis judaicas, não só para a vida deles, como eles também cobravam para a vida dos outros. Então eram aquelas pessoas legalistas, né? Aqueles que estavam sempre no templo, celebrando, procurando andar no caminho de Deus. E Jesus também está falando para esse grupo. Então nós temos dois cenários aqui. Nós temos duas pessoas, né? E os fariseus e os mestres da lei, eles começaram a questionar Jesus. Quando eles viam que Jesus comia, que Jesus andava com os pecadores, eles começaram a falar assim, como assim? Esse homem se assenta com esses pecadores. Como assim Jesus perde o tempo dele com esses homens? E Jesus resolve parar e contar 3 parábolas. Essa é a terceira parábola que Jesus contou e a última. Mas antes dela, se você ler o capítulo todo de Lucas 15, Jesus começa falando a respeito da parábola da ovelha perdida. Depois ele fala sobre a dracma perdida, sobre a moeda perdida. E por último ele vai falar sobre o filho perdido. Então Jesus tem um objetivo ali, de anunciar uma mensagem para aquelas pessoas que o ouviam. E a mensagem que Jesus tinha como propósito de anunciar ali é que existe um Deus que ele sempre vai em busca dos perdidos. Existe um Deus amoroso, existe um Pai que ele não deixa de ir atrás daqueles que estão perdidos. E que ele celebra quando um perdido retorna para a casa dele. Então nós estamos diante desse cenário. Né? Jesus vai falar sobre a ovelha, a dracma, sobre os filhos. E todos têm o mesmo foco, irmãos. Voltar para Deus. A parábola desses 2 filhos não tem o foco nos filhos, mas no pai. É isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Quando a gente para poder refletir sobre o primeiro personagem dessa parábola, nós nos deparamos com o filho mais novo. E esse filho mais novo, o versículo 12, volta lá comigo, por favor, no versículo 12, diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Esse filho mais novo, ele estava insatisfeito com a situação dele. Ele estava insatisfeito ao ponto dele pedir a herança dele para o pai. E aqui é um primeiro ponto que o Senhor falou ao meu coração, que eu quero trazer para os irmãos, que é sobre a insatisfação. Esse filho mais novo, ele não estava feliz com o que ele tinha. De forma inconsciente, ele até era feliz na casa do pai. Mas ele não conseguia perceber isso, porque a insatisfação dele estava falando tão grande, tão alto, que ele só conseguia ver os pontos negativos, ou então ver a necessidade que ele tinha. Ele tinha comida, ele tinha servos, ele tinha roupa, ele tinha tudo do melhor que ele poderia ter. Mas mesmo assim, ele não estava feliz. E o versículo 12 nos fala sobre isso. Que ele chega para o pai e ele diz para o pai: Pai, eu quero aquilo que me é de direito. E o pai não rejeitou de dar.
O pai dividiu a parte entre ele e o mais velho receberia mais devido à lei, e deu para ele a parte. Irmãos, o que o diabo ofereceu para Eva, lá no Jardim do Éden? O diabo levou Eva para um lugar de insatisfação. Eva antes era satisfeita com aquilo que ela tinha, com o que Deus tinha oferecido para ela, para o que Deus tinha falado para ela. E o diabo começa a oferecer para Eva e falar para ela que haveriam coisas, que poderiam ter coisas que ela não tinha, mas que se ela quisesse, ela poderia ter. E ali começou a insatisfação e Eva quis ser como Deus. O que acontece com a gente muitas das vezes? Nós estamos sempre insatisfeitos. É muito difícil a gente encontrar um ponto de satisfação completa. Quando a gente consegue alguma coisa, logo depois a gente quer correr para um outro objetivo, porque a gente não consegue ficar satisfeito com aquilo que a gente tem. E a insatisfação é um grande perigo que pode nos levar para longe do Pai. Porque se a gente não é satisfeito com aquilo que o Senhor nos dá, e é que eu não estou pregando uma mensagem que você não possa correr atrás dos seus objetivos ou do seu sonho, não é isso. Mas aqui é de uma insatisfação da alma, onde a gente procura em lugares coisas que só Deus pode satisfazer a gente. E até a busca por esses sonhos, se ele não tiver um limite, ou se ele não for também da vontade do Senhor, pode se tornar um problema, pode se tornar um perigo. Então aqui, o primeiro ponto é que esse filho mais novo, ele estava insatisfeito. Mas esse filho mais novo também, no versículo 3, a gente vai ver que ele pede a herança dele, mesmo sem o pai ter morrido. O versículo 13 nos diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele vai para uma terra distante, e a Bíblia não fala aqui para a gente que terra distante é essa. Isso é proposital. Sabe por quê, irmãos? A terra distante, não só para aquele filho mais novo, mas como para a gente, pode ser o lugar onde a gente acha que nós vamos encontrar satisfação. Quantos estão na casa do Pai e estão procurando, estão nos seus lugares, nas suas terras distantes? E essa terra distante pode ser qualquer lugar que você acha que você vai encontrar o prazer para a sua vida e a satisfação para a sua vida. E então a Bíblia fala que ele vai para essa terra distante. Ele participa de festa, tem amigos, mas ele gasta todo o dinheiro e quando ele se vê, ele não tem mais nada. E um outro ponto que a gente aprende aqui com esse filho mais novo está no versículo 14. Que fala para a gente que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O filho mais novo, então, ele antes tinha tudo do bom e do melhor, mas quando ele perdeu tudo, ele se viu numa situação onde ele não tinha mais nada. Ele se viu numa situação onde ele não tinha nem o que comer. Ele perdeu tudo o que ele tinha. E é isso que o pecado faz. O pecado cega o homem. O pecado cega o homem a tal ponto que ele não consegue perceber a condição que ele está. Ele só consegue ver o que aparenta ser bom e ele não mede as consequências. Ele só consegue ver aquilo que está apresentado ali na frente. E o pecado, ele não se apresenta diante de nós de uma forma feia. Essa imagem que foi criada, né, muito pela mídia, do diabo ali, né, de chifre, do rabo, né, com um tridente, isso não é verdadeiro. Isso foi uma construção midiática, né? Mas o pecado, quando ele se apresenta, o inimigo, quando ele se apresenta para a minha vida, para a sua, ele não se apresenta através de coisas ruins, mas através de coisas boas, de coisas que são atraentes para a gente. Para aquele jovem, essas coisas atraentes eram as festas, era o dinheiro, eram as mulheres, eram as coisas que ele desejava ter. Então aqui, nós já temos um alerta também, que nossos olhos precisam estar atentos, para que a gente também não venha a cair nessas situações que podem nos levar para longe do Pai. Em quarto lugar,
a gente vai ver nos versículos 15 e 16 que esse jovem, ele chegou ao fundo do poço. Ele chegou no momento crítico da vida dele. Os versículos 15 e 16 nos diz que então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Para os judeus, o porco é um alimento impuro. O porco é um alimento onde eles não consomem. Então, quando Jesus fala para aquele grupo de pecadores ali, né? Porque naquele momento Jesus estava se dirigindo a eles e fala para eles a respeito do porco, era algo que ia forte no coração deles. Para a gente, talvez isso não faça tanto sentido, porque a gente come carne de porco, né? A não ser que você não coma por uma questão de saúde ou porque você não goste, mas habitualmente a gente come carne de porco, mas o judeu não. E olha só, aquele filho mais novo, ele chegou ao ponto de querer comer a comida dos porcos, que para a tradição dele era algo que feria fortemente um princípio. Então ele chegou ao fundo do poço dele. E a gente costuma dizer, eu estou trabalhando na Cristolândia, e a gente costuma dizer que alguém, para poder querer pedir uma ajuda, né, para ela poder sair do vício das drogas, ela precisa chegar também no seu fundo do poço. Porque enquanto essa pessoa não chega no fundo do poço, ela ainda acha que ela pode sozinho fazer alguma coisa, ou que existem situações que podem mudar. Mas quando a pessoa chega no fundo do poço da vida dela, ela consegue entender que ela precisa de ajuda e que sozinho ela não vai conseguir isso. E aquele jovem, ele se encontrou nessa situação onde ele precisava de ajuda. E aqui a gente vê mais um princípio que Jesus está ensinando, é que quando a gente reconhece a nossa situação de pecadores, a gente precisa fazer algo. É necessário ter uma mudança. E o versículo 17 e 19 nos diz o que esse filho fez. Nos diz que então ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aquele jovem, meu querido, ele estava ensaiando ali o seu discurso de perdão. Ele começou a pensar o que ele poderia dizer para o pai dele, para que o pai dele o perdoasse. E na mente dele, ele passou um discurso todinho pronto, o que ele ia falar para o pai. E ele foi disposto a pedir perdão ao pai. Então, desde o início, quando a gente viu a situação desse filho, desde o momento que ele saiu de casa, até o momento que ele caiu em si, e ele viu a grande besteira que ele tinha feito, ele tomou uma decisão. A Bíblia não fala para a gente que ele ficou lá sentado, esperando. Não, ele levantou e foi em direção ao pai. Ele fez todo um discurso na sua mente, porque ele queria o perdão, ele estava disposto a agir. O filho mais novo estava disposto a agir. E ele já não tinha mais exigências, ele estava disponível a aceitar o que viesse a ele. Antes ele tinha exigências, né? Mas agora não. Agora ele estava disposto a receber o que o pai quisesse dar para ele. E aqui nós temos um aprendizado para a nossa vida. É que quando a gente reconhece o nosso pecado, a gente precisa agir. A gente precisa tomar decisões que rompam com aquela situação que a gente está vivendo, para que a gente consiga ter mudança. Aquele filho mais novo, ele não conseguiria ter mudança na vida dele se ele ficasse na situação dele. Então, esse primeiro personagem dessa parábola nos ensina que a solução é possível. E a gente vai ver, quando a gente falar mais para frente sobre o pai, a gente vai ver que esse pai, ele tem poder para transformar a vida de qualquer filho. O segundo personagem que esse texto nos apresenta é o filho mais velho. Vai comigo, por favor, até o versículo 29, para que a gente possa relembrar o que o texto nos diz.
Lucas 15, 29 fala assim: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. O filho mais velho, ele não foi embora. Diferente do filho mais novo, ele estava lá na casa do pai. Ele estava lá juntinho. Ele estava recebendo tudo e do melhor também do seu pai, e ele não foi embora. Mas ele não tinha comunhão com o pai dele. O versículo 29 nos mostra que esse filho mais velho, ele se sentia como um escravo. Ele não achava que ele era um filho. Ele achava que ele era um escravo, um servo. E quantas vezes, irmãos, nós nos relacionamos com Deus como se nós fôssemos escravos e não filhos dele. E aqui, essa mensagem ela é muito direcionada para nós que já somos cristãos. Porque assim como Jesus falou para aqueles fariseus, para aquelas pessoas que estavam, frequentando o templo, seguiam a lei, muitos de nós talvez nos encontremos como esse filho mais velho. Talvez você não se veja tanto nessa situação do filho mais novo, que viveu da forma que bem queria, bem entendia, que foi desfrutar dos prazeres, os prazeres mentirosos que o mundo dá. Mas talvez você se encontre nessa posição de filho mais velho, que se sentia como um escravo. E para muitos, irmãos, a vida cristã é um peso. Você ser cristão, você estar aqui no templo, na igreja, é um peso. E você fala assim, não, eu tenho que ir à igreja, Eu preciso estar lá. E você não vem por amor, você não vem porque você entende que esse aqui é um lugar de comunhão, de adoração. Mas você vem porque você pode achar que é necessário. Aquele filho, ele achava isso. Ele achava que ele precisava estar lá na casa do pai. Ele precisava estar lá, mas por uma obrigação. Ele tinha uma autoimagem errada sobre ele. O versículo 30 e 31 vai nos falar sobre isso. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Esse filho, ele vivia lá na casa do pai, mas ele não desfrutava aquilo que o pai tinha para dar para ele, das bênçãos que o pai tinha para dar para ele. Então ele se via como um escravo e ele olhava para ele mesmo, ele não se via como um filho. E meu irmão, Deus fez promessas para aqueles que são filhos dele. Alguma das promessas que Deus fez para a gente é a promessa de alegria sem fim. Deus nos fez a promessa da paz que excede todo entendimento. Deus nos fez também a promessa de vida abundante. Deus nos fez a promessa de estar sempre com a gente. Deus nos fez a promessa do seu poder. Mas quantas vezes a gente não vive como filhos que entenderam que o seu pai nos prometeu todas essas das suas promessas? Aquele filho mais velho, ele estava vivendo dessa forma. Ele estava vivendo de uma forma que ele se esqueceu de todos os benefícios dele ser filho. E ele só estava se lembrando das suas reivindicações para aquele pai. Quantas das vezes, meu irmão, você pode estar aqui na casa do pai e você está se contentando com uma vida tão miserável. Tão miserável porque você não tem se colocado diante do seu pai. E você não tem recorrido para ele nos momentos de angústia, ou então que você necessita, e tem pedido a ele as promessas que ele mesmo deixou garantido para você e para mim na palavra dele. Uma outra lição que esse filho mais velho nos deixa é que ele vivia na casa do pai, mas ele era incapaz de amar como o pai dele. O versículo 32 nos diz: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aquele filho, ele não tinha entendido ainda por que ele precisava se alegrar com o retorno do irmão dele. E o pai fala para ele, em outras palavras aqui nesse texto, que ele já tinha matado o irmão mais novo dele no coração dele.
porque ele não estava sendo capaz de se alegrar com o irmão que estava perdido pelo mundo e tinha retornado. E aqui a gente aprende o que Jesus estava ensinando e ensina para a gente hoje. É que existe uma chance da gente viver um cristianismo tão legalista, que coloca as pessoas, tudo dentro de uma caixa, que a gente não é capaz de olhar para o outro com um olhar de compaixão e de amor. A gente não consegue ver o outro além do erro dela. E o que Jesus está falando para aquelas pessoas é, olha, a lei ela é importante, mas ela nunca vai estar acima do amor. E aquele irmão, ele estava fazendo isso. Ele estava tão preocupado com o problema dele que ele estava se esquecendo de olhar com amor para o irmão dele. E o pai estava falando para ele, meu filho, agora não é hora disso. Agora é hora da gente se alegrar, porque o seu irmão, ele estava morto e agora ele reviveu. E por último, com esse filho mais velho, a gente aprende de que ele se recusava a fazer parte da festa do pai. Dentro desse próprio versículo 32 que nós lemos, nos mostra que aquele filho mais novo, que antes tinha saído, ele retornou e voltou para a casa do pai, e o filho mais velho que estava dentro, agora estava lá longe, fora da casa do pai dele. Quase uma reviravolta, né? O filho que antes estava fora retornou, e o que estava dentro, agora estava longe. Irmãos, isso aqui nos serve de alerta para nós que somos cristãos, para que a gente não esteja aqui dentro e venhamos a perder os nossos olhares sensíveis, o nosso coração sensível para a dor, para o problema do outro, para o pecado do outro. Para que a gente não se torne legalista, ou então tão institucionalizados também, que a gente perca esse olhar de compaixão e graça com o outro, ao ponto de que daqui a pouco algum de nós aqui possa estar lá fora, porque estava vivendo dessa forma como esse irmão mais velho. E por último, e o mais importante, nosso personagem central, que eu quero agora trabalhar, nós pensarmos, refletirmos nessa noite, é sobre esse pai amoroso, esse pai que ele era pródigo. Pródigo, irmãos, o significado dessa palavra quer dizer esbanjador, quer dizer aquele que é esbanjador. Então, esse pai, ele era pródigo com relação ao seu filho. Pródigo em quê? Em amor, em perdão, em graça. Ou seja, ele esbanjou o perdão dele sobre a vida desse filho. Ele esbanjou, ele derramou a graça dele sobre esse filho. Então, quando a gente pensa agora, na vida do filho, na vida desse pai que ele é pródigo, a gente pode sempre se lembrar de um Deus que é esbanjador, ou seja, que ele dá além. E eu quero pensar com os irmãos alguns pontos sobre esse pai amoroso. Esse pai amoroso que nunca deixa de amar os perdidos. Deus é esse pai amoroso dessa parábola. Jesus estava falando para aqueles dois grupos assim, olha, voltem para cá, prestem atenção. Esse pai dessa parábola, eu estou falando sobre Deus. Aquele pastor que vai buscar a ovelha perdida é Deus. Na história daquela mulher que fica procurando aquela dracma, está se referindo também a Deus. Então, nas 3 parábolas, Jesus contou para falar assim, olha, Deus é esse pai amoroso. Deus é esse pai misericordioso em graça para a vida de vocês. E Jesus, melhor do que ninguém, conhecia esse pai amoroso. E a gente vê que esse pai na parábola, ele está sempre agindo, ele está sempre trabalhando em busca ao resgate desse filho. Se a gente vê aqui, irmãos, nos versículos 14, depois no versículo 17, no versículo 18, no 20, no 22, no 27, eu tenho aqui alguns versículos, escrito no 29, no 31, todos esses versículos vão falar de quem? Do pai. Todos esses versículos que eu falei para os irmãos está falando sobre o pai. Ele fala que esse pai, ele está comandando a história.
O pai é a centralidade daquela história. E a história da redenção do mundo, da humanidade, também tem um protagonista, que é Deus. Deus é esse protagonista da redenção. Do Deus que busca o perdido, do Deus que vai atrás do perdido, mas do Deus também que se alegra com o perdido, que retorna para o seu pai. E o primeiro ponto que a gente aprende aqui com esse pai amoroso é que o pai amoroso é o Deus que insiste em procurar o perdido. Volta comigo em Lucas 15, agora a gente vai ler rapidamente os versículos 4 e 5, que fala sobre a parábola da ovelha perdida, que diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E depois o versículo 20 nos diz: e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Deus está lá na figura daquele pastor, que vai atrás da sua ovelha e quando a encontra, a coloca sobre os ombros. Às vezes eu fico pensando nessa imagem, e se a gente até vê em desenho, né, em filme, quando a gente trabalha com as crianças, a gente passa muito esses desenhos, esses filmes, e sempre são aqueles desenhos de um pastor de ovelhas muito amoroso, pegando a ovelha lá toda machucada e colocando sobre o seu ombro e cuidando dela de uma forma muito amorosa. Tente botar essa imagem na sua mente, porque é essa imagem de Deus, pegando cada um com os seus cacos e seus defeitos e seus problemas, a sua vida machucada, e colocando sobre os ombros e resgatando cada um de nós. Porque não foi isso que Jesus fez com a gente, que Deus fez com a gente? E é isso que Deus quer fazer com cada um dos pecadores perdidos. Foi isso que Jesus fez conosco, que Ele quer fazer também com os seus filhos, com aqueles que estão perdidos. Então esse Pai amoroso, Ele insiste em procurar o perdido. Ele é incansável. Esse versículo que a gente leu mostra pra gente que aquele pai, quando ele viu o filho, ele não esperou o filho vir até ele. Ele saiu correndo e foi até o filho. Em segundo lugar, a gente pode aprender aqui que esse pai amoroso é o Deus da segunda oportunidade. Os versículos, a partir do versículo 20 que nós acabamos de ler, e o 21 vai dizer pra gente: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aquele pai, ao ver o filho, ele poderia ter, a primeira coisa que ele poderia ter feito é ter falado: nossa, você errou, você pegou tudo que era meu e foi embora, você é um ingrato. Aquele pai poderia ter começado a falar tudo de errado que aquele filho tinha feito, porque ele sabia o que o filho tinha feito para ele. Mas ele fez isso? Não. Ele deu uma segunda chance para aquele filho. E ao invés dele censurar, ao invés dele apontar o erro para aquele filho, ele interrompeu o filho no seu pedido de perdão. Vocês lembram do que eu falei? Toda a programação de pedido de perdão que aquele filho tinha feito na mente dele? Esse filho nem conseguiu concluir o pedido de perdão dele, irmãos. Ele só começou a falar e o pai rapidamente falou assim: peguem uma roupa nova, um anel, matem um novilho e preparem uma festa. Aquele pai, ele agiu com graça na vida daquele filho. Ele agiu diferente. Ele, ao invés de falar verdades que poderiam ali na hora ferir o pai, ferir o filho, ele agiu diferente. Ele agiu com amor imerecido, com graça abundante e um perdão sem fim.
E aqui os nossos pais, né? E eu estou me referindo a você, pai, homem, né? Ou você que exerce a figura de pai na vida do seu filho, você pode aprender uma lição com o nosso pai. Uma lição de como tratar um filho. Uma lição de como tratar com um filho talvez mais rebelde, mais difícil. Haja com graça. Haja com amor. Não quer dizer que o pai ele não corrija. Não quer dizer que o pai ele não discipline. Mas um pai ele sempre vai procurar fazer isso com graça, amor e misericórdia sobre a vida do filho dele. E ele precisa ter sabedoria para entender o momento de dar aquela bronca e o momento onde ele não vai dar aquela bronca mais pesada, mas que ele vai agir com amor para que o filho possa também entender a graça de Deus sobre a vida dele. Então aqui, pais, fica um aprendizado. Se você quer ser um pai melhor, se você quer ser um pai segundo o coração de Deus, independente da sua idade. Se seu filho é pequeno, se seu filho já está casado e fora de casa, olhe para Jesus. Olhe para o seu pai, para Deus, e aprenda com ele sobre paternidade. Aprenda com ele sobre o que é ser pai. Um pai de verdade, né? Porque esse é o pai que Deus deseja que você seja na vida dos seus filhos. Se você não é pai ainda, debruce seu tempo em estudar sobre a paternidade de Deus, para que você possa, na vida do seu filho, ser alguém que ele olhe e fale assim: nossa, se meu pai terreno é assim, imagina o meu pai celestial. Se meu pai age com compaixão e graça na minha vida, se meu pai se importa comigo, imagina o meu pai que me resgatou. E quantas vezes, meu irmão, eu e você, nós podemos estar aqui dentro da casa de Deus, mas nós podemos estar afastados do Senhor. E aqui eu não estou falando, meu irmão, daquelas coisas escandalosas, talvez dos pecados, né? Que a gente olha para a vida do outro e fala assim: nossa, mas eu não faço isso. Não é isso. É do meu pecado e do seu pecado que cada um de nós sabemos. Aquilo que a gente não deveria fazer, mas que a gente faz. A forma de agir que a gente não deveria agir, mas que nós continuamos agindo. Quantas das vezes a gente pode viver dessa forma e a gente não consegue aceitar o perdão verdadeiro de Deus? Quantas pessoas estão na casa do Pai, mas ainda não se sentiram totalmente perdoadas e carregam um peso tão grande sobre si? O peso da culpa, o peso talvez da vergonha, e não conseguiram ainda entender o perdão verdadeiro como esse pai deu para aquele filho. Nessa noite, Jesus está querendo dizer para mim e para você que na casa do Pai há perdão verdadeiro, há perdão sem limite, a segunda chance para mim e para você, a segunda chance para os nossos pecados, a segunda chance, né, para a nossa cabeça dura, a segunda chance para as nossas dificuldades. Mas a gente precisa ir também ao encontro desse pai, como aquele filho mais novo fez. Às vezes a gente está lá saindo do caminho, aí Deus fala assim: ei, volta para cá, ó. Esse aqui é o caminho certo. Não fica desviando os seus olhos, os seus ouvidos, os seus pés para outro lugar, não. Volta aqui para esse caminho. Deus faz isso comigo constantemente. Certamente Ele também faz com a sua vida. Essas são as segundas chances de Deus para a gente. Em terceiro lugar, o Pai amoroso é o Deus que perdoa e restaura completamente o perdido que se volta para Ele. Aqui quando o Pai, no versículo 22 diz: o Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Aquele filho, ele já não tinha mais direito nenhum à herança dele, porque ele já tinha pego a herança e tinha gastado. Mas o pai, quando pede para os seus servos trazerem tudo de volta, ele está falando assim: meu filho, esquece aquela condição que você usou toda a herança, eu estou te perdoando. E mais do que te perdoando, eu estou te dando além disso. Aquele filho, naturalmente, ele não tinha mais nada disso.
Mas o pai fez questão de deixar claro para ele alguns símbolos que mostraram para ele que ele estava perdoando a eles. E a roupa nova era sinal de posição, da justiça de Deus sobre a vida dele. As sandálias nos seus pés estavam dizendo para ele que ele não era mais um escravo, mas que ele era livre, porque os escravos não usavam sandálias, eles não usavam sandálias, eles andavam descalços. Então, quando o pai disse, traga uma sandália nova, é porque ele é livre. E quando o pai nos dá sandália nova, ele está dizendo para a gente, agora você é livre do pecado. Agora você é livre da condenação do pecado. O anel no dedo estava dizendo para ele, olha, você é um filho. Você não é um servo. Você é um filho. E agora você faz parte da família de Deus. Aquele cevado era a melhor comida que só tinha em festas porque ele custava caro. E aquele pai, ele falou, olha, mate esse novilho, porque nós vamos fazer uma festa. E por último, irmãos, o pai amoroso é o pai que celebra e festeja a volta dos perdidos ao lar. O versículo 10 da parábola da dracma nos diz o seguinte: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aquele pai, ele fez uma festa, porque ele fez questão de mostrar para aquele filho, para aquelas pessoas, que aquele filho ele estava morto. Morto em seus delitos e seus pecados, mas quando ele voltou, ele era uma nova pessoa. Irmãos, a gente precisa se alegrar e fazer uma festa quando um perdido volta para a casa do pai. Porque a Bíblia está nos falando que no céu há festa quando um pecador se torna arrependido e volta para os braços do pai. Isso significa, irmãos, que por mais que eu e você nós estejamos arruinados, quebrados, quando a gente volta para Jesus, Ele celebra o nosso retorno. E esse retorno, ele pode ser da salvação, como aquele filho mais novo, como também da restauração, como aquele filho mais velho precisava, das segundas chances. 2 Coríntios 6,18 nos diz: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se você recebeu a Jesus, você se tornou filho. Se você se entregou a Jesus, você se tornou filha. Você não é mais escravo. Você e eu não somos mais escravos, nós somos agora filhos. E como filhos, nós podemos ter a garantia de que existe um pai que nos fez promessas. E Ele é fiel para cumprir cada uma dessas promessas que ele nos fez. Conforme eu falei lá no início, essa parábola que é tão conhecida por cada um de nós, ela ainda tem tanto a nos ensinar. E nesse Dia dos Pais, né, que a gente está falando sobre a paternidade. Hoje, muitas famílias pararam em torno da mesa para poder celebrar, festejar. Outros talvez ficaram tristes porque não tinham um pai presente ou porque o seu pai faleceu. Cada um na sua condição ali de vida sabe o que viveu. Mas muitos ainda estão vivendo longe, mesmo tendo um pai terreno, porque não entenderam a paternidade de Deus. E quantos na casa de Deus aqui ainda não entenderam a paternidade divina do Senhor? E eu quero orar por sua vida. Você sabe como que é a sua condição, né, o seu coração. Você e o Senhor sabem. Até que ponto você consegue chamar Deus realmente de Pai? Até que ponto você consegue viver como um filho que já foi perdoado? E eu quero orar por você, assim como por mim também, para que a gente possa entender todos os dias, irmãos, se você já é um crente em Cristo Jesus, que Deus ele é um Pai amoroso, que está sempre disposto ali a nos resgatar, como Ele fez com esse filho mais novo. Mas Ele também vai procurar aqueles filhos mais velhos que estão na casa do Pai, mas que talvez estão perdidos, que estão muito preocupados com outras coisas, a não ser com o relacionamento com o Pai. Mas também você talvez, que pode ser esse filho mais novo, que você, ao ouvir essa mensagem, você falou assim: nossa, eu acho que eu ainda não tive um encontro verdadeiro com meu pai. Eu achava que eu estava encontrado aqui, mas eu ainda não fui encontrado. E eu preciso desse perdão desse pai.
Eu quero orar por sua vida, pedindo ao Senhor que Ele possa nos encontrar, independente da nossa condição. Pai, obrigada por tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Obrigado porque Jesus morreu na cruz, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe vida, e porque Ele morreu naquela cruz, Senhor, nós podemos agora fazer parte da tua família. Nós podemos, ó Deus, fazer parte da tua família. O Senhor nos diz que nós somos co-herdeiros com o Senhor. Obrigada, Pai, por isso. Obrigada, Deus, porque um dia o Senhor me chamou, ó Deus. O Senhor me trouxe, ó Deus, de volta para o caminho que eu devia andar, Senhor. E eu quero te pedir pelos meus irmãos que aqui estão, aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, mas que podem estar como esse filho mais velho, Senhor, preocupados demasiadamente com o fazer ou com a aparência, ó Deus, que se esqueceram, ó Deus, de terem um relacionamento verdadeiro com o Senhor, Pai. Ou então se esqueceram de olhar com mais compaixão, com mais paciência, com mais amor para o próximo, que está aqui dentro e o que está lá fora também. Deus, tire, ó Deus, do nosso coração todo o preconceito, ó Deus, toda aqueles óculos, ó Deus, que nos impedem de ver de forma clara, ó Deus, como o Senhor enxerga o outro, Deus. Eu quero pedir a Ti, ó Deus, mas também por aqueles que, como esse filho mais novo, ó Deus, foram para terras tão distantes, para poder viver a vida da forma que queriam, Deus, mas que agora estão perdidos em suas vidas de pecado, ó Deus. Eu peço ao Senhor, encontre-os, ó Deus, e traga-os de volta para a casa do Pai. Obrigado porque nós temos um Pai que nos ama. E, Senhor, se em algum momento nós viermos a esquecer isso, ó Deus, se alguém ainda não entendeu a profundidade, ó Deus, da sua paternidade, ó Pai, que essa seja uma noite dessa revelação nos nossos corações. Eu te peço pela vida de cada pai, de cada homem, ó Deus, que recebeu do Senhor a missão, Deus, de ensinar e de viver a paternidade do Senhor na vida de cada filho. Pai, que cada pai aqui tenha no seu coração o desejo de te buscar e ser mais parecido com o Senhor a cada dia, Pai. Eu te peço por aqueles filhos que não tiveram um pai presente na sua vida, que eles possam também, ó Deus, um dia entender, ó Deus, e serem abraçados por esse amor do Senhor, que é o nosso Pai, que nos ama com amor profundo, que nos estende a mão de graça, ó Deus, de misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos ama. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus nessa noite. Que você também tenha esse tempo para você continuar falando para Deus que Ele é o seu Pai, que Ele é o seu Abba Pai. Que você possa entender cada dia mais isso na sua vida e você viva como um filho que sabe que tem um Pai que te ama e cuida de você. Que Deus te abençoe.